Então a gente tem lá, né, o magnésio e existe o magnésio quelato, né, que é ele ligado a um aminoácido que, vamos entender assim, que ele pode proteger esse magnésio para ter uma absorção maior, melhor e mais biodisponibilidade desse magnésio. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque se até o final do ano bater 3 trilhões de inscritos, não, vamos falar sobre magnésio. Bom, se a gente pegar só o magnésio e fizer a ingestão dele, a gente tem um desperdício maior por parte do nosso organismo. Então esse processo de quelação, de tornar o magnésio quelato, melhorou muito a sua biodisponibilidade e, consequentemente, todos os benefícios do magnésio. Então o magnésio, pessoal, ele é importante para o nosso organismo, né? Ele tem, por exemplo, uma função anticoagulante e deveria existir uma proporção de magnésio para cálcio, que normalmente, a nossa, assim, de quem não suplementa com magnésio, quem não consome alimentos com magnésio, é muito ruim. E isso pode ser ruim para a nossa saúde cardiovascular por si só. Mas não é só isso, o magnésio tem ali um monte de coisas interessantes, como melhorar músculo, fígado, né, sono, tem um monte de coisa que o magnésio ajuda. E se você quiser também saber as do cálcio, você lembra de procurar Lendo Twin, mais temas, sempre que tiver qualquer dúvida, que vai ter um vídeo aqui no canal. Esse processo de quelação, ele é algo que vai fazer mal para o meu organismo? Não, nada, tá, pessoal? É totalmente orgânico, natural. Não tem efeito colateral desde que você use uma quantidade adequada do magnésio e no final das contas você só tende a ganhar porque aumenta a biodisponibilidade do próprio nutriente que está sendo quelato. O magnésio quelato ou dilamato são tão bons quanto, tá? Então qualquer um dos dois que você pegar tá ótimo. Isso você pode ver na embalagem. Uma coisa muito importante do magnésio para quem treina e que o pessoal faz muito associação com potássio, e não está necessariamente errado, é em relação às cãibras. Então, eu atendo muitos alunos na consultoria, já tive muitos relatos de cãibra, e a pessoa às vezes comendo banana, batata, que são boas fontes de potássio, às vezes até suplementando com o Slow K que vende na farmácia, e na verdade às vezes está faltando água, a ingestão de água mesmo, né? Pouca água dá cãibra. Uma outra coisa também é o magnésio, a carência dele dá cãibra. Então às vezes a pessoa joga um potássio, alguma coisa assim, e não tem melhora. Então experimente, se você tiver com cãibras, suplementar com um pouquinho de magnésio, que normalmente uma dosagem legal para o magnésio é por volta de 500 miligramas por dia, podendo chegar até 1000 miligramas por dia. Lembrando que tem pessoas que pode ser mais, menos, né? Isso aqui é só uma média. Claro que as pessoas querem, né, a mais do que isso, então eu já recebi perguntas, né, lá no Instagram, cobro caixinha de perguntas todo dia, se quiser mandar uma dúvida, @LeandroTwin, em relação ao magnésio, por exemplo, melhorar a hipertensão arterial. É verdade que ele tem um efeito um pouco hipotensivo, mas não dá para garantir que um hipertenso tomando magnésio vai ficar normal. Lógico que uma pessoa que é hipertensa pode tomar aquilo ali e quem sabe reduzir talvez um pouco a dose do remédio, mas sempre com a orientação médica, lógico. Mas ele não é feito especialmente para isso, tá? Melhora do funcionamento da insulina, ele também participa, mas não é algo grotesco. O que melhora principalmente a insulina é a dieta, certo? E se você quiser o e-book da dieta inteligente, o link está aqui na descrição, que custa menos de R$50. E são mais de 80 páginas de dicas para você. O magnésio também pode ajudar na má digestão, na azia, no refluxo, mas de novo, ajudar, tá? Não adianta você comer coxinha e tomar magnésio, não. Você precisa ter uma boa alimentação e de repente suplementar para ter mais esse benefício. Existe também um fenômeno muito legal dele, que é ativar as bombas de Na+ e K+, eu não vou entrar aqui em química, certo? Mas isso está totalmente ligado aos neurônios. Então é como se ele melhorasse a conversa, né, entre os neurônios, os impulsos elétricos ali. E isso torna o seu raciocínio melhor, né? O seu humor melhor, entre outras coisas. Ele ajuda também a diminuir um pouquinho do colesterol, porque ele diminui um pouco a enzima, né, que faz o próprio colesterol. E ele ajuda a ser um pouco vasodilatador, não a nível estético, tá? Mas, por isso que tem aquele indício de ele melhorar um pouquinho a pressão arterial. Então a gente pode dizer que ele contribui para uma saúde cardiovascular boa. Então com certeza ele é um ótimo mineral, mas o que a gente não pode nunca é colocar algo como um Deus, né, vai resolver todos os problemas da minha vida. Não, a vida é muito mais complexa. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, pessoal, que é o cloreto de magnésio, que ele tem um pouquinho de diferença, né? Já começa no jeito. Aqui é uma cápsula, lá você vai diluir ele em água, vai beber. Então assim, dê uma olhadinha nesse vídeo aqui, que é muito complementar a esse do magnésio quelato.